Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao culto, nosso culto mensal, né, distrital. E eu queria começar, né, este louvor, este culto, compartilhando um versículo do Salmo 105, né? Que fala assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Nós estamos aqui, nós vamos render graças ao Senhor, invocar o nome dele, nós vamos reverenciar, adorar, reconhecer quem Deus é e demonstrar a gratidão pelo que ele fez, pelo que ele faz. Vamos começar com uma oração, amém? Santo Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, porque nós estamos aqui na tua casa, Senhor. Nós podemos louvar o teu nome, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós e pelo que o Senhor é na nossa vida, Senhor Deus. Eu quero, Deus, entregar esse culto nas tuas mãos, Senhor, a cada irmão que está entrando, Senhor, neste culto. Ó Pai amado, que o Senhor venha Deus, no nosso meio, venha nos encher, Senhor. Deus, derrama teu Espírito Santo, Senhor, aqui neste lugar, Senhor, e onde cada um está, ó Pai amado. Que a gente abra, Senhor, nosso coração, nossa mente, Senhor, para, Deus, a tua palavra, para ouvir o Senhor através do louvor e da palavra, Senhor. Meu Pai amado, entregamos, Senhor, este culto nas tuas mãos, Senhor, e te louvamos, porque só tu és merecedor de todo louvor, de toda glória, de toda honra. E nós queremos dizer agora: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Senhor. No nome de Jesus é que eu oro agradecido. Amém. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Esperança viva.
corações, nos libertou através da verdade. A verdade, a vida é Jesus Cristo. Jesus é a verdade, a vida. Jesus é aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, nos tirou da morte eterna. E Jesus é aquele que mudou toda a nossa vida. E graças a Deus, eu sou muito grata a Ele por isso. Vamos entoar esse cântico que fala: o Pai iluminou os nossos corações. Eu não sei onde vocês estão, né? Nós estamos aqui na igreja, temos alguns irmãos. Se você estiver na sua igreja também, você está com um grupo, você pode estar também assistindo em família, né? E eu queria que numa parte tem, né, que a gente fala assim, para que o mundo não reconheça que Jesus é o Senhor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você. Você olhe para o seu irmão, olhe para o seu pai, para sua mãe, para o seu familiar, e fala: meu irmão de coração, posso ver Jesus em você, onde você estiver aí, tá bom? Se você estiver sozinho, nós estamos aqui e você está aí. Então, olhe para nós, se eu olharei para você. Ai, brincadeira. Então, meu irmão de coração, posso ver Jesus em você. Unidos vamos caminhar. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós, né? Jesus passou o seu tempo aqui na terra, investindo nas outras pessoas. Ele concentrou a sua atenção em ajudar as outras pessoas. E ele deu a sua vida pelas pessoas, por cada um de nós. Né? Cobriu-nos com seu amor, o Pai iluminou nosso entendimento, em sua grande e perfeita vontade, Ele fez-nos para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que tua igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós, para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que tua igreja cresça,
juntos, né, proclamando o amor do Senhor. E viver o amor não é só em palavras, né? Mas a gente tem que ter atos concretos, né? Que demonstre esse amor, assim como Cristo nos amou. Eu queria entoar um cântico que fala de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. E gostaria que nesse momento, onde você estiver, se você estiver na sua igreja, né? Que você separe os dízimos, as ofertas, tá bom? Que nós faremos com esse cântico. Separe de todas as tribos, povos e raças. Muitos virão te louvar. Nós fomos remidos, nós fomos comprados e nós podemos estar aqui louvando o Senhor no nosso coração. Um pouco nervosos, né? Mas amém? Vamos lá. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, Pai amado, por essas ofertas levantadas, Pai, que o Senhor multiplique, Senhor Deus, para que o nome de Jesus Cristo, Senhor, seja conhecido no nosso meio, onde cada um estiver, onde cada igreja estiver, ó Pai, ó Deus, que o nome de Jesus Cristo, salve, Senhor, muitos
muitas pessoas ao nosso redor aqui, Senhor. Em nome de Jesus, é que eu oro agradecida. Amém. Amém. Vamos entoar cântico, último cântico. Fala único, que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Vamos, você que está aí, né, vai, louve a Deus, é um cântico antigo, feche teus olhos, louve a Deus, cante bem alto, e vamos juntos aqui, né, separados, mas juntos, louvar ao Senhor, esse cântico, amém? Consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia, Senhor. Nós coroamos Jesus Cristo, Senhor, na nossa vida. O Senhor reina, Senhor, em nós. Hoje, ó Senhor, nós queremos andar, ó Pai amado, segundo, Senhor, a Tua vontade, Senhor, estar conectado com Jesus, para a gente amar os outros, Senhor. Nós precisamos, Senhor, do Teu amor, e nós temos que amar os outros com o Teu amor, o amor que o Senhor nos deu, ó Pai. Ó Deus, nós reconhecemos esse amor e queremos, Deus, com as nossas vidas, ó Pai amado, ser instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai, para levar o Evangelho a todo que precisa, Senhor, e muita gente precisa, Pai amado, de várias formas, Senhor, de várias maneiras, Senhor Deus. Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, por esse louvor, Deus, e quero, Senhor, entregar as nossas vidas a cada um que está assistindo também, Senhor, que a Tua palavra venha
transformar, Senhor, a cada um de nós, ó Pai. Te agradeço por esse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu queria passar a palavra para o nosso irmão querido e pastor Davi. Amém? Paz. Bom dia a todos, a paz do Senhor. É uma alegria a gente estar aqui hoje, nessa manhã, nesse culto distrital, para adorar o nosso Deus e fazer parte dessa história que está sendo escrita, ser metodista livre. Quero mandar um abraço aqui para todos os irmãos da Igreja da Liberdade e mandar um abraço para todos que estão assistindo essa transmissão. Que Deus te abençoe nesse momento. Hoje nós vamos falar sobre o assunto multiplicação cristocêntrica. E um dos temas que tem lá no Ser Metodista Livre, que coincide que é hoje, é ramos frutíferos. Então a gente vai falar sobre essa multiplicação inspirada por Jesus Cristo, mas que faz com que os ramos sejam frutíferos. Nesse aspecto a gente vai conversar. Eu quero falar sobre 4 grandes divisões e sempre mostrando 2 tipos, né? Então, primeiro, gostaria de falar sobre os frutos, 2 tipos de frutos. No segundo bloco, eu queria falar sobre o processo do Senhor com os ramos. Então, também 2 tipos de processo. E no terceiro bloco, frutificação. 2 tipos de frutificação, 2 modos de frutificar. E no quarto bloco, 2 tipos de público. Então a gente vai falar sobre isso, tá? Frutos, processo do Senhor com os ramos, frutificação e público. Sempre tratando 2 grupos, e a gente vai pensar sobre isso. Alguns anos atrás, eu fui na casa de um pastor amigo meu, um grande amigo, e ele tinha plantado uma parreira, um pé de uva, né? Uma parreira no quintal dele. E aí, depois de um tempo, eu voltei na casa dele, e aquela parreira já estava grande, e ele colocou uns arames no quintal, e aquela parreira foi deitando os ramos e foi crescendo ali. E ele foi me mostrando a parreira, falando como é que produzia, foi me contando umas histórias. Mas o que mais me chamou a atenção foi que ele falou que os ramos grandes da parreira, que produzem folhas grandes, os ramos bonitos, são os ramos que ele ia cortar. Aí eu falei, rapaz, mas esse ramo é tão bonito, olha essas folhas e tal. Aí ele falou, agora olha aquele ramo ali. Aí ele me mostrou um ramo pequeno, todo torto, curto, folhinhas pequenas, um raminho, né? Ao meu parecer, um raminho meio feinho, né? E aí ele falou assim, aquele eu vou deixar. Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque aquele ramo grande, que dá folhas grandes, não dá um cacho de uva, ele não dá nada. Ele só drena a energia da planta para que ele fique viçoso, para que aquele ramo fique bonito, mas ele não dá nenhum fruto. Agora, aquele raminho todo torto, parecendo aqueles galhos secos de árvore assim, aquele raminho todo torto, com folhinhas pequenas, que não é muito atraente, não é muito bonito, aquele ramo dá os melhores cachos de uva desse pé de uva aqui. Aí eu falei, uau. Aí ele falou assim, aquele ali eu podo, eu trato dele para que ele possa gerar cada vez mais uvas boas, né? E aquilo ficou muito no meu coração, aquele exemplo eu achei muito interessante e eu fiquei refletindo sobre algumas coisas na minha vida, sobre algumas coisas na vida cristã. E aí eu queria falar com vocês agora do primeiro bloco, né? Os frutos. 2 tipos de frutos que a Bíblia mostra para a gente produzir. O primeiro tipo de fruto é o fruto do Espírito, né? Que vem ao meu coração, Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. De fato, todo discípulo de Jesus Cristo deve produzir esse fruto do Espírito Santo. Isso é um fruto que a gente deve ser cheio do Espírito Santo para poder produzir tudo isso. Então, a gente vê esse aspecto desses 9 itens que compõem esse fruto e a gente espera-se que um discípulo de Cristo viva dessa maneira, que um discípulo de Cristo produza esse tipo de fruto, né? Longanimidade é uma palavra difícil, mas é mais ou menos como paciência. Benignidade, bondade, tudo isso faz parte de um discípulo de Cristo que frutifica para ele. E também a fidelidade é algo que é relacionado com a fé, é relacionado com confiança. Tanto a pessoa é de confiança, quanto também ela tem a confiança no Senhor Jesus Cristo. A palavra mansidão pode se traduzir também por gentileza, por pessoa cortês. Isso também é um fruto do Espírito que todo discípulo de Cristo deve produzir. E domínio próprio. Então a gente para pensar o que eu gostaria de propor para que a gente refletisse como vai a nossa vida cristã, como nós, como ramos dessa videira que é Jesus Cristo, a gente vai entrar em João 15 também, como nós que somos ramos dessa videira que é Jesus Cristo, como nós estamos frutificando. E um dos frutos, né, esperados é o fruto do Espírito Santo. Mas o segundo fruto que eu quero falar tem mais a ver com o tema do nosso Ser Metodista Livre, que é multiplicação cristocêntrica, inspirada por Jesus Cristo. Esse fruto é fruto de vidas, fruto de almas, gerar discípulos gerando discípulos. Esse fruto também, a Bíblia fala que nós devemos produzir, esse fruto também é esperado de todo discípulo de Cristo. Todo ramo que está ligado produz esse tipo de fruto também. E em Mateus, capítulo 12, versículo 33, Jesus Cristo, ele fala sobre a árvore. Nós conhecemos o fruto de acordo com a árvore, né? Aliás, eu conheço a árvore de acordo com o fruto, é isso. E aí, Jesus Cristo, ele fala, torne a árvore boa e você vai ter os frutos bons. Torne a árvore má e você vai ter os frutos maus. Eu gosto muito dessa tradução porque fala tornar a árvore boa. Como é que eu posso tornar uma árvore boa? É claro que aqui a gente vai depender do poder do Espírito Santo, como está no contexto, porque é usado nessa palavra tornar, é usada uma palavra no grego que dá o sentido de poesia. É Deus, é o próprio Deus quem é o autor dessa poesia no discípulo. É ele que constrói o discípulo, é ele que torna o discípulo ruim, a pessoa ruim, numa pessoa boa. Só Deus pode fazer isso. Velho Testamento, Ezequiel, João capítulo 3, a Bíblia está repleta de passagens que falam que nós temos que nascer de novo. Deus tem que tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Deus tem que colocar um espírito novo. A Miriam, na abertura, na hora do louvor, falou que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, todo esse processo, essa poesia bonita que Deus faz, ele torna uma árvore ruim numa árvore boa. Está lá em Mateus 12, 33. Então, nós devemos depender do poder do Espírito Santo, depender de Deus para a gente poder gerar coisa boa. Assim como o fruto do Espírito em Gálatas 5, aqui também em Mateus 12, a gente deve depender do Espírito, porque Jesus Cristo ensina que um reino dividido contra si mesmo não vai para frente, né? A gente tem que estar unido, tem que ter uma unidade. E eu gosto muito desse Ser Metodista Livre, porque resgata esse pensamento de que nós somos uma unidade. A Igreja Metodista Livre, ela tem as suas articulações,
mas ela é uma igreja unida, ela tem uma conectividade muito boa. E a gente deve resgatar isso. Nós aqui estamos falando da Bíblia, mas na Metodista Livre nós temos também um livro chamado Livro de Disciplina, que ajuda a gente a caminhar e como praticar a vida cristã para poder frutificar. Tem lá alguns textos quanto a Deus, quanto às instituições, quanto às pessoas. Tem também os princípios inegociáveis, tem os resultados esperados. Tudo isso está no livro de disciplina, e as nossas igrejas trabalham em conjunto e também trabalham, né, cada uma na sua região, para que isso seja uma realidade dentro da igreja. Espera-se esse fruto das igrejas também. Mas voltando aqui para a palavra de Deus, são esperados pelo menos esses dois tipos de fruto na vida de um discípulo de Cristo: fruto do Espírito Santo e fruto de vidas. Ajudar pessoas a se chegarem a Jesus Cristo. Para isso precisamos nós primeiro ter passado por essa experiência, porque para ser uma árvore que dá esse fruto, Jesus fala em Mateus 12, torne a árvore boa. Só Deus tem esse poder para tornar a gente uma árvore frutífera nesse aspecto. E nós devemos gerar novas vidas para Jesus Cristo. Isso é ordem do Senhor, né? Mateus 28, ir por todo mundo, pregar o evangelho, batizar, fazer discípulos, ensinar esses discípulos. É todo um processo que é esperado de um discípulo de Jesus Cristo. Então a gente reflete como vai a nossa vida cristã, como vai o nosso compromisso de ser um ramo ligado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Receber dessa videira o alimento, receber dessa videira aquela seiva, né, vamos dizer assim, para que a gente possa frutificar, independente do estado que vamos estar. Tem que ficar bonito, tem que ficar lindo, isso não é o importante. O importante é frutificar e a gente ter esse alimento que vem do próprio Jesus Cristo, para que a gente possa fazer um trabalho e chegar naquele dia e ouvir dele, né? Muito bom, muito bem, servo bom e fiel, né? Então a gente batalha para gerar esse tipo de fruto. Então, fruto do Espírito Santo e fruto de vidas. Nós somos chamados para ajudar a ter festa no céu, como a Bíblia diz, né? Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. E você pode ser o causador de uma festa no céu. O segundo aspecto aqui que eu quero conversar com vocês é sobre o processo do Senhor com os ramos. Então, o Senhor, ele tem dois processos com a nossa vida. Está lá em João 15, versículo 1 até 5. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus Cristo diz essa palavra em João 15, versículo 1 até o versículo 5. Então aqui a gente vê que ele tem dois processos, né? O Pai é o lavrador, e o que ele faz? Versículo 2: todo ramo que estando em Jesus Cristo não der fruto, Deus o corta. Porém, todo aquele que dá fruto, Deus, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, o Senhor trabalha com dois processos com os seus discípulos: ou ele corta, ou ele limpa. Então nós temos que analisar como vai a nossa vida cristã, como vai o nosso trabalhar,
para que Deus nos limpe, para que a gente produza mais fruto ainda, né? O processo de limpeza, o processo de cortar, eu não quero e não desejo para ninguém, né? Mas o processo de limpeza, ele também não é muito agradável, porque a limpeza é uma poda, corta partes, molda, talvez vire o lado, sei lá, faz alguma coisa assim, e às vezes isso é desagradável, porque às vezes dói, né, essa questão, às vezes é uma questão que pode trazer um certo tipo de sofrimento, mas como tem as dores de crescimento, tem dores para muita coisa, no processo também a gente tem que passar, né, por um processo de limpeza, e o Senhor, ele nos limpa, não para destruir, não para o nosso mal, mas é sempre para o nosso bem, é sempre para o bem da igreja, é sempre para a glória dele, é sempre para realmente trazer o que é bom para nós, como diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, ele sempre faz o que é para o nosso bem. E às vezes no processo de limpeza a gente, não, Deus, vai cortar mesmo, vai fazer isso, aquilo e tal. Deixa que o Senhor sabe o que tem que ser feito. O importante é que a gente produza mais fruto ainda. O importante é que a nossa vida seja uma vida frutífera, seja uma vida que possa abençoar outras pessoas e glorificar, né? Como diz Mateus 5, Jesus fala, deixe sua luz brilhar, para que as pessoas vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus, né? Nenhuma lâmpada é acesa para botar debaixo da mesa lá do velador, do alqueire, cidade construída, colocado no lugar onde todo mundo vê. Então deixa Deus trabalhar para que a gente não seja cortado, né? Que ele trabalhe no nosso orgulho, que ele trabalhe em tudo aquilo que a gente tem que entregar na mão dele e deixa ele nos limpar. João 15:16, nesse mesmo contexto aí do capítulo 15, diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Então aqui Jesus Cristo, ele tem duas vontades aqui, no versículo 16, João 15:16, que nós produzamos muito fruto e que também esse fruto permaneça. Então isso também são itens que eu gosto de pensar muito, né? Quanto eu estou produzindo para o Senhor, não de contar, sabe? Não é isso, que também no Velho Testamento a gente vê que contar não é bem essa a questão, mas o fruto que a gente está produzindo está permanecendo? Porque muitas vezes a gente olha fotos de batismo, né? Foram batizadas tantas pessoas, 5 anos depois, 10 anos depois, essas pessoas continuam seguindo Jesus Cristo? Isso é um critério que eu gosto de pensar muito sobre isso, e também convido você a pensar nisso. O fruto que estamos produzindo está permanecendo? Estão conectados na videira, recebendo esse alimento e continuando essa obra que discípulo gera discípulo, né? Nós estamos gerando. Então isso é interessante, porque também a gente vê no Ser Metodista Livre que nós não formamos um discípulo até que esse discípulo forme outro discípulo. Isso é muito interessante. Então o fruto deve permanecer. Então eu acho que é algo que a gente precisa se atentar, para que esse processo que o Senhor trata conosco, que é um processo de limpeza, ele seja para produzir mais fruto ainda, e esse fruto de boa qualidade que continue. Tudo pela graça, tudo pelo poder do Espírito, nada por nós. Terceiro aspecto que eu quero tratar aqui é que a frutificação, ela tem também 2 tipos. Eu estava pensando esses dias, conversando também, será que Deus, ele quer que a gente some? Será que a adição, a conta é essa? Vamos somar? O processo fica lento, né? Somar é lento o processo.
Ou nessa soma também a gente pode até pensar, será que ele quer uma progressão? A progressão ela pode ser aritmética, pode ser geométrica. Eu gosto muito de estudar, né, sobre essas questões, e tem aquele processo chamado Fibonacci, que ele tem uma progressão regrada, né, mas ali tem uma constante. E se não for aquela constante, né, o processo se quebra, tal. Será que esse tipo de multiplicação, será que esse tipo de crescimento, será que esse tipo de frutificação que a gente deve se atentar? Talvez, né? Eu acho que a soma não, acho que a soma é muito lento. Talvez o processo de progressão, talvez, né? Mas o tipo de frutificação que eu creio que a gente deve buscar é a multiplicação. Por que a multiplicação? Porque não tem um fator constante. A multiplicação compelida por Cristo, como diz, né, inspirada por Cristo, a multiplicação cristocêntrica, tem hora que é um número, tem hora que é outro, que não tem uma ordem, uma lógica. A Bíblia fala que o Espírito, ele faz o que ele quer, né? Jesus em João 3 fala, o vento sopra onde quer, assim são os nascidos de Deus. A multiplicação, ela não tem uma constante. Eu não posso dizer, esse ano ganhamos tanto, e conforme essa constante, ano que vem vamos ter que ganhar tanto. Não funciona dessa maneira. A multiplicação, ela é uma multiplicação livre, que vem da parte do Espírito. Veja Mateus 13, 23, aonde Jesus Cristo fala da parábola do semeador, né? A parábola do semeador fala de 4 tipos de solo, mas a semente é a mesma. E o último solo é o solo bom, é a terra boa. Aí Jesus diz, né, Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, produziu 30, está ótimo. Produziu 60, está ótimo. Produziu 100, está ótimo. Então, não tem quanto eu vou produzir, quanto a igreja vai produzir, quanto a Metodista Livre vai produzir, quantos cristãos, discípulos verdadeiros que são limpos vão produzir, isso deixa na mão do Espírito, né? A gente pode traçar projetos, pode traçar muitas coisas, mas não quer dizer que vai ser exatamente daquele jeito. Então, a multiplicação que eu gostaria de sugerir, que eu penso que é realmente bíblica, é essa multiplicação que Jesus Cristo opera, que o Espírito Santo opera. Nós podemos, claro, traçar as metas, mas não quer dizer que vai ser daquele jeito, numa progressão calculada, naquela constante certinha, não, senão a gente fica frustrado e não é por aí, né? Mas essa multiplicação, ela é livre, o Espírito sopra onde quer, e nós somos chamados para ser cooperadores, colaboradores nessa obra dele, pela graça, pela misericórdia, pelo favor que Deus nos chama para falar, vem e vamos trabalhar junto nessa lavoura, nesse edifício, como a Bíblia fala. Então, essa frutificação tem esses 2 tipos que eu gostaria de pensar com vocês, que é de um jeito, ou a multiplicação, que é uma multiplicação maravilhosa, que Deus faz do jeito dele, do jeito que ele quer. E o último aspecto que eu gostaria de tratar são os 2 tipos de público, que Jesus Cristo já falou aqui em Mateus 13, 23, mas eu quero pensar um pouco em Mateus 11, 28 a 30, que Jesus faz aquele convite, né? E ele diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus aqui, ele fala de 2 públicos, assim como também na parábola do semeador, né?
O primeiro público, ele ouve, mas o segundo público, ele ouve e compreende, ouve e entende. Então, eu gostaria também de propor que público nós somos nessa área de frutificar. Na parábola do semeador, as pessoas ouviam a parábola. Se você der uma olhada mais atenta lá no capítulo 13, as pessoas ouviram a parábola, né? O semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho, o pássaro veio, pegou aquela semente e foi embora. Outra caiu no solo rochoso, chegou a germinar, mas não tinha como colocar raiz e acabou morrendo. A outra semente caiu no meio dos espinhos, germinou, começou a ter raiz, mas não conseguiu crescer, porque os espinhos travaram ali o crescimento e acabou sufocando e morreu. E a quarta semente caiu na terra boa, produziu, né, como a gente leu, a 100, 60 até 30 por 1. As pessoas ouviram aquilo e acharam maravilhoso. Jesus é um mestre, Jesus, que parábola, que homem sábio, né? Aquela coisa toda, e foram embora. E aí você olha o contexto, tem a profecia de Isaías, tem lá alguns detalhes, mas Jesus recebeu algumas pessoas que se aproximaram dele e chegaram lá e perguntaram: Senhor, explica essa parábola, o que o Senhor quis dizer com essas coisas? O que é a beira do caminho? O que é solo rochoso? O que é o espinho? O que é terra boa? Aí Jesus disse: para vocês é dado conhecer, para vocês é revelado. Jesus, né, se alegra ali. E esse tipo de público é o tipo de público que realmente vai ter essa comunhão, que vai frutificar, que vai ter realmente esse prazer de trabalhar junto com o Senhor, cooperar na obra dele, se alegrar, causar alegria no céu. Realmente tem muitas coisas falando sobre o público das pessoas que ouvem e compreendem, que ouvem e entendem. Então, o primeiro público só ouve. E é assim até hoje. Quantas pessoas hoje vão até Jesus só para ter alívio? Como diz Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim e eu vos aliviarei. Pronto, já tive meu alívio, está ótimo. Só que tem a segunda parte do texto. Jesus fala, né, Mateus 11, 29, tomem sobre si, sobre vocês, o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, né, e humilde de coração. Tomar o jugo sobre si é igual aquela canga, né? Aqui no Brasil a gente chama de canga. É colocar aquela madeira ou aquele objeto que põe para ligar, e os dois animais trabalham juntos. No caso, daí vem também, né, a palavra conjugado, cônjuge. Eu estou junto, estou preso com alguém, né? Tomei o jugo e estou junto. Se eu virar para cá, outra pessoa vira também. Se eu erguer, olhar para cima, também vai. Parar, outra para. Por quê? Porque eu estou conjugado. Com Cristo deve ser assim. Não só buscar o alívio, né? Como diz o versículo 28. Parece que é uma coisa mais superficial, mas aí eu tenho algo mais profundo para que eu possa realmente entrar nesse mundo de gerar frutos, ser um ramo frutífero para o Senhor. Eu tenho que estar conectado com Ele, eu tenho que estar conjugado com Cristo. Qual que é a vontade dele? Ele quer virar? Eu viro. Ele quer parar? Eu paro. Jesus quer olhar para cima? Eu olho. O que ele fizer, eu faço porque eu estou conjugado com ele. Eu tomei o jugo de Jesus sobre mim. E ele fala que é leve, o fardo não é pesado, né? E também ele fala: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus Cristo, né? Na mente aqui vem tantas coisas, por exemplo, Marta e Maria. Maria escolheu a boa parte, ela sentava aos pés de Jesus para aprender dele, para ouvir Jesus Cristo. Valorizar isso. Quando a gente tiver com o nosso tempo de aprender com Jesus, que seja um tempo de aprender com ele. Hoje a gente tem Bíblias nos celulares, a gente está agora assistindo um culto pela internet. Quantas coisas querem distrair a gente? A gente está ali na Bíblia
online, ali na Bíblia que você tem no seu celular, quando você sobe o texto bíblico, alguma coisa pisca embaixo, né? Uma propaganda, alguma coisa, chegou uma mensagem e você já distrai, né? Não digo que é só no celular, também na Bíblia física, você está com a Bíblia na mão, mas às vezes a pessoa está lá distraída, está pensando em outra coisa, e aí não consegue aprender de Jesus, né? Quando a gente está no nosso tempo também de estudo bíblico, a gente está no nosso tempo devocional, está no nosso tempo a sós com o Senhor, se aprofunde, realmente entre fundo nesse mundo com Jesus Cristo, nesse mundo espiritual, nessa graça que Ele dá de aprender dEle, porque aí sim nós vamos nos tornar uma árvore boa, como Ele fala, torne a árvore boa, né, que a gente já leu, e a gente pode gerar fruto bom. Como é que vão reconhecer a árvore? Pelo fruto que ela produz. Que fruto que estamos produzindo, né? Fruto do Espírito, fruto de vida. Isso vai dar o conhecimento dessa árvore, desse discípulo. Então essa é a minha reflexão de hoje, nesse culto distrital, e que realmente nós sejamos ramos frutíferos, inspirados por Jesus Cristo, né? Compelidos, como diz, né? Também a outra tradução, mas que a gente seja realmente motivado, o motor da nossa vida, o grande impulso da nossa vida, a razão seja Jesus Cristo, porque Ele disse em João 15, né? Que a gente leu, sem Ele a gente não pode fazer nada. Como é que a gente vai querer frutificar e a gente deixa Cristo de fora, né? Apocalipse 3:20 foi escrito para uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Ali estava falando para uma igreja. A gente usa para evangelismo, claro, pode continuar usando, mas imagina uma igreja que Cristo estava do lado de fora, batendo na porta. Se alguém me ouvir, aí vamos cear juntos, né? Mas às vezes a gente precisa parar e pensar, né? Que tipo de discípulo eu sou, que tipo de fruto eu estou gerando, que processo o Senhor está usando comigo, que modo de frutificar eu estou tendo? Será que eu estou somando ou eu estou multiplicando? E que tipo de público eu sou? Eu sou aquele que só ouve, ou eu sou aquele que ouve e compreende e entende? Eu sou aquele que busca estar mais perto do Senhor e perguntar: Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? A multidão vai embora, mas os verdadeiros discípulos se achegam a Cristo e perguntam para Ele: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Não estou entendendo. É difícil, as palavras de Cristo são às vezes complicadas. Eu leio a Bíblia, às vezes eu olho uma resposta de Jesus e falo: o que isso tem a ver com esse contexto aqui? E é um desafio você quebrar pedra para tentar descobrir o que Jesus Cristo quis dizer naquele momento. Mas é isso, queridos. Então, eu gostaria que o Senhor abençoasse bastante sua vida, sua família, que Deus abençoe a sua igreja também. Um abraço a todos os pastores, todos os líderes, todas as igrejas queridas, especialmente as igrejas que a gente já passou, que a gente fez boas amizades. Que Deus abençoe, receba o nosso abraço aqui. E agora eu vou passar a palavra para o pastor Daniel Nishimura. O pastor Daniel Nishimura vai fazer a oração final aqui e dar a bênção apostólica. E eu agradeço bastante ao Senhor por essa oportunidade de poder compartilhar esse tempo aqui com vocês. E desejo que realmente todos nós, todas as nossas igrejas, não só os pastores, cada um dos participantes das igrejas, que sejamos verdadeiros discípulos, ramos frutíferos para a alegria do nosso Deus, para a alegria do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe bastante. Fiquem com Deus. Um abraço. Bom dia a todos. Que alegria poder estar juntos aqui, né, celebrando o culto e sentir assim parte de um distrito, várias igrejas ouvindo a palavra. Obrigado pelas palavras tão boas, né, dita pelo pastor Davi, né? E vamos então orar. Senhor,
Gostaria de te agradecer imensamente por essa sua palavra, Pai. Que o Senhor nos desafie para buscar a sua vontade, para ser limpo e para frutificar. Abençoa cada uma das igrejas, os líderes, cada um dos membros, e que a gente possa estar no seu caminho, dando frutos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, com todas as igrejas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O culto está encerrado. Muito obrigado. Até a próxima.